do Senhor é isso. Quando a gente pode se unir, não para falar, né, mal, mas que a gente pode se unir para orar pelas famílias, orar, né, saber que um irmão está passando por um momento difícil e poder nos levantar e nos colocar na brecha por ele, né, e não servir de brecha para ele. Então, apesar de hoje a gente ser um número muito pequeno, né, eu me alegro no Senhor, porque eu creio que Ele está preparando a sua noiva. Amém? E de acordo com as palavras de Jesus, né, são pouquíssimos aqueles que irão entrar. O Senhor está tirando, isso eu falei várias vezes aqui. Deus está levantando uma igreja de dentro da sua igreja, né? E nós vamos nos despir de toda impureza e de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Em nome de Jesus nós vamos conseguir. Amém? Hoje eu quero meditar com vocês um salmo do profeta Abacuque, que não está no livro de Salmos, mas em Abacuque. Nós vamos ler lá no capítulo 3, os versículos de 17 a 19. Está escrito: porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das corças e me fará andar sobre lugares altos. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nos glorificamos no Senhor, porque sabemos, ó Deus, que Tu és o bom pastor. O Senhor é aquele que tem nos levado para junto das águas de descanso. O Senhor é aquele que tem suprido todas as nossas necessidades, a despeito das nossas preocupações ou das nossas falhas. O Senhor continua sendo Deus. E eu te peço, Senhor, nessa manhã, que Tu tomes, Senhor, o Teu lugar no nosso meio, que Tu possas usar minha vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu povo, Senhor, receba do Senhor nessa manhã. Amém? Sabe, por 2 motivos apenas o ser humano, ele louva a Deus. A motivação do ser humano, ela é completamente diferente da motivação dos animais, dos vegetais, dos minerais e dos seres espirituais. O ser humano é o único ser que tem motivações distintas para adorar a Deus. Além da música, o ser humano louva a Deus através de uma grande vitória ou através de uma grande derrota. E louvar a Deus por causa de uma grande vitória, eu costumo dizer que não precisa ser salvo para você louvar a Deus quando você tem uma grande vitória. Qualquer pessoa é capaz de louvar diante de algo bom que acontece, né? Quando o fogo desceu lá no Monte Carmelo, né? E lá no Monte Carmelo está no capítulo 1 Reis 18, se eu não me engano. Quando o fogo desceu e Deus, ele se manifestou em Israel, os primeiros a se prostrarem diante da presença de Deus foram os profetas de Baal. Então, os primeiros que caíram de joelho e gritaram, só o Senhor é Deus, foram os de Baal, antes mesmo do povo de Deus. Então, louvar a Deus, depois que ele se manifesta, até ateu é capaz de fazer isso. Agora, esse não é o louvor que eu chamaria de um louvor impressionante. Um louvor que venha impressionar ao Senhor. Eu costumo dizer que não há mérito algum quando a gente louva o Senhor depois que o mar se abre, né? Nós sabemos que o povo de Israel saiu do Egito louvando a Deus, né? Eles saíram ricos, milionários, né? Depois da 10ª praga, vocês, né, estão comigo, né? Aí o povo, esse né hoje está demais, né? Aí o povo saiu feliz do Egito, milionários, né? Porque o povo começou a dar ouro, dar prata, roupas, tudo. Vão embora daqui. E eles saíram louvando ao Senhor.
Quem não louvaria o Senhor depois de ver o Senhor fazer tanto milagre e tirar o seu povo com mãos fortes do Egito? E eles foram louvando até o momento em que eles se encontraram cercados por montanhas e um inimigo feroz que vinha atrás. Onde estava o louvor? Onde estava aquele povo que gritava? Onde estava aquele povo que dizia: Deus é fiel, Deus é fiel, Ele me tirou com mãos fortes do Egito, eu sabia todo o tempo que Ele não falharia, eu sabia que Ele é Deus, Ele é provedor, Ele é a minha força. Não, agora não, porque agora o inimigo vinha atrás. Então, o que é que faz um povo que está louvando? O que acontece com o povo de Deus? Que uma hora está louvando o Senhor e dizendo e chorando, e no altar dizendo: eu nunca mais vou te deixar. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Aí, de repente, eles olham para trás e o inimigo vinha feroz. O que o povo começou a fazer? O mesmo que nós. Começou a murmurar. Preocupados. Não sabiam o que o futuro lhes aguardava. Na verdade, eles esperavam o pior. Que nem nós. Né? E sabe de uma coisa? Eles começaram a murmurar. Sinceramente, qual é o mérito nesse louvor que só louva o Senhor quando tudo parece estar bem? O louvor que impressiona a Deus é quando tudo está mal e ainda assim você louva o Senhor. O louvor que impressiona a Deus é quando tudo ao teu redor diz que não. Quando você precisa de uma palavra de Deus e ainda assim você louva o Senhor. Louvor que louva a Deus é aquele que, mesmo sem instrumentos, mesmo sem os cantores, você pode levantar os seus braços e dizer: a tua presença está nesse lugar. Tu és fiel, Senhor. E tudo que eu quero realmente, Senhor, é que tu tome o teu lugar no meu coração. Eu quero reconhecer a tua presença. Eu quero reconhecer a obra do Senhor através do teu filho. Eu quero reconhecer que só o Senhor é Deus. Mesmo quando os instrumentos ficam mudos. Porque algumas vezes os instrumentos se calam em nossas vidas. Então, por que será que algumas vezes o Senhor permite que os instrumentos se calem? Por que será? Louvor que louva a Deus é mesmo quando todos te abandonam. E ainda assim você reconhece que é a mão de Deus. E ainda assim Ele acaba expondo o rosto de cada um daqueles que permaneceram ao teu lado e são fiéis. E te faz dar valor. Eu posso te garantir uma coisa. Que os momentos de maior ápice na nossa vida espiritual é quando nós estamos atravessando momentos de dificuldade. Quando tudo está bem e está normal, a gente começa a agir como se acostumar com a presença de Deus. A gente fica tão habituado, sabe, mal acostumado, que a gente é capaz de bater no ombro de Deus e dizer: e aí, tudo bem? E seguir em frente. É mais ou menos isso. Aí a gente não se importa em cometer determinados erros. Por quê? Quem está aqui nesse lugar é só a presença de Deus, né? Na verdade, quando o Senhor nos capacita com força, quando Ele nos mostra realmente a sua presença, é quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Abacuque, ele é um desses caras que escreveu esse clássico de apenas 3 capítulos. Desculpa.
esse salmo de Abacuque, ele sempre teve muito presente para mim em todos os momentos de dificuldades que eu quero dizer para vocês. Todos esses momentos, a presença do Senhor esteve muito forte. Foi quando eu tive as maiores experiências espirituais com o Senhor. A canção escrita por Abacuque tem sido letra de muitas canções através desses 2.500 anos. Abacuque louva a Deus num dos momentos mais complicados. Oi? Eu estou dizendo para vocês, não sei porquê. Diante de Deus, não é nada específico. Mas eu sei que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e alguma coisa está acontecendo que eu não sei o que, mas o Senhor está tomando controle nesse momento. Abacuque louva a Deus num dos momentos, meu Deus. Gente, vamos ficar de pé, por favor. Eu não sei o que Deus está fazendo nesse exato momento. Senhor, tu sabes o que está acontecendo agora, Deus, porque nós não sabemos. Mas nós nos levantamos, Senhor, como teu povo, como a tua igreja, Deus, para te pedir, para mover no mundo espiritual e te pedir, Senhor, faz aquilo que está no teu coração, porque nós sabemos que é o melhor. Senhor, nós somos o teu povo e tu és, Senhor, o nosso Deus. Sabemos porque a tua palavra diz que não há Deus como o Senhor. Tu és galardoador daqueles que te buscam, Deus. Nós te pedimos pela nossa família, Deus, que não está aqui nesse momento. Mas nós declaramos, Senhor, que eles estarão diante do Senhor e que eles também serão o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não permita que nada de mal aconteça, Deus. Nós te pedimos agora, Deus, se move a favor, Senhor. Se move, Deus, em nome de Senhor Jesus, meu Pai. Libera o teu Espírito Santo, Deus. Libera, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que algo está acontecendo agora e que o Senhor já tomou o controle. Tu estás no controle de todas as coisas, porque só o Senhor é Deus, Pai. Nós cremos, Deus. Nós cremos que o Senhor está no controle. Oh, Pai. Meu Deus. Ok, vamos sentar. Deus tomou o controle e Ele sabe exatamente. Só Deus. Só Deus, mas glória a Deus. Nós temos nos colocado na presença do Senhor e o Senhor tem nos tornado sensíveis ao mundo espiritual e Ele tem nos chamado realmente para trabalhar com Ele, não apenas, sabe, nessa dimensão física, mas na dimensão espiritual, que é um outro nível para o qual o Senhor está querendo nos levar, amém? Glória a Deus. Essa canção escrita por Abacuque tem sido letra de muitas canções através de 2.500 anos desde que ele a escreveu. Abacuque louva a Deus num dos momentos mais complicados da sua vida. O apóstolo Paulo cita Abacuque numa das suas epístolas mais profundas, né, a mais complexa, a mais poética. A carta aos Romanos está baseada em um versículo de Abacuque. Que versículo é esse? É o versículo que diz: e o justo viverá por fé. Abacuque, quando escreveu esse salmo, ele estava vivendo realmente um dos piores momentos da sua vida. Ele estava vendo toda a sociedade dos seus dias ser destruída pela ação do inimigo, que havia se levantado feroz contra o povo de Deus. E ele estava vendo que não havia esperança para um futuro. Ele não conseguia imaginar o que o futuro guardava para os seus filhos. E então, sabe, ele não conseguia ter uma visão para a sua família na frente. Realmente, esse foi um tempo de grande desespero, porque Abacuque, ele olhou
para a sua circunstância, sabe? E quando ele escreveu esse salmo, ele estava vendo assim a possibilidade da fé do seu povo ser completamente extinta da face da terra. Então, um povo poderoso estava realmente destruindo até os alicerces do povo de Deus. Eles tinham tomado vantagem. Como é que o inimigo toma vantagem em nossas vidas? Todas as vezes que nós abrimos uma brecha, que nós entramos em pecado ou que nós deixamos a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele não nos abandona a nossa própria sorte, mas nós abandonamos o Senhor. Então, o que acontece é que agora o povo de Deus estava praticamente, os seus alicerces, a fé do povo estava sendo realmente aniquilada pelo inimigo. E quando uma batalha vem na nossa vida, ela tem dois propósitos primordiais. Um é o propósito de Deus e o segundo é o propósito do nosso inimigo. E deixa eu te dizer, sim, Deus tem um propósito na nossa vida e sim, o inimigo também tem um propósito na nossa vida. O propósito de Deus é sempre nos tornar um ser humano melhor. Né? Quando nós estamos nas provas, nós nos tornamos mais humildes, né? Nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos passando por prova, nós ficamos mais quebrantados, né? Nós nos tornamos, nós nos aproximamos mais de Deus, nós confiamos mais na sua palavra. Quando nós ficamos sem opção, nós paramos tudo para ouvir o que Deus tem para falar. Então, na prova, definitivamente, nós nos tornamos um ser humano melhor. Tá? Agora, o diabo, ele também tem um propósito. Quando ele te coloca na prova. Com a permissão de Deus, claro. A permissão de Deus quer nos tornar melhor. Mas a intenção do diabo, o propósito do inimigo, é fazer povo de Deus blasfemar contra o seu Deus. Então, ele sabe que 3 coisas aborrecem o Senhor, que é o pecado, a transgressão e a abominação. Porém, a blasfêmia é imperdoável. Tem gente que diz assim e até acredita que isso está dentro da palavra. Mais uma, tá, gente? Mais uma nova. Quantos já ouviram ou repetiram esse jargão evangélico? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado para Deus é tudo igual. Quantos? Todos nós, né? Mas eu quero dizer para você que apesar disso ter sido ensinado para nós, fica parecendo que está escrito, fica parecendo que é uma verdade, mas está muito longe de ser uma verdade. Existem diferenças de pecado, sim. Abram comigo lá em 1 de João 5,16. E eu quero mostrar para vocês que realmente existe diferença entre os pecados. Alguém pode ler para mim? 1 João 5,16. Então, existem pecados que levam à morte e outros não. Todo pecado é iniquidade, ele fala até no próximo versículo. Todo pecado é iniquidade, mas existem alguns que levam para a morte, tá? Tanto que existem consequências diferentes para determinados tipos de pecado. E abominação é algo que enoja a Deus. É algo que ele abomina. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você se senta na mesa, você com muita fome, você está sentindo o cheirinho do arroz fresquinho e daquele feijãozinho, sabe, fresco que está saindo na hora. Você pode estar sem fome com a barriga cheia. Aquilo começa a abrir seu apetite. É ou não é? Sim ou não? É, não, porque tia, ela está assim, ó, olhando para mim, ó. Não responde nada. Eu falo, gente, vê se está viva. Aí, então, aquele cheirinho vem chegando, você já pensa na pimentinha que você vai botar naquela comidinha. Sem pimenta?
Sem pimenta estragou? Ok. Só para nós três. Ok. Mas aí vem, gente, chega e colocam diante de você aquele prato, daquele arroz, aquele feijãozinho, um bifezinho com batata, assim, com batata frita. Gente, aí você pensa em colocar uma farinhazinha, aquela saladinha, né? Quando você olha para aquele prato, ele está cheio de fezes, salpicaram por cima fezes humana. E aquele copo de vômito que colocam para você, que nojo, né? Dá vontade, se você parar para pensar mesmo, aquele copo, que chega a ter macarrão naquele copo. Desculpa, Beth. Desculpa. É assim? Então, ok. Eu quero ilustrar, é isso mesmo que eu queria. Eu queria ilustrar para vocês como o Senhor, Ele se sente diante de determinados tipos de atitudes que nós temos aqui. Ele tem vontade de vomitar diante de determinadas coisas. Quais são essas práticas que o Senhor abomina? Eu vou falar algumas delas, apesar de terem mais do que eu vou falar, tá? Porque o Senhor odeia o pecado, mas tem alguns que Ele abomina. Todo tipo de idolatria o Senhor abomina. Feitiçaria. Vocês sabem que também a rebelião, porque é como pecado de feitiçaria. Todo tipo de perversão sexual, como incesto, né, homossexualismo, a soberba, o orgulho, o Senhor abomina o orgulhoso. Aqueles que semeiam contenda entre os irmãos, sabe, trazendo, contaminando os irmãos, o Senhor abomina atitudes como essas. Desculpa, Beth, mas você foi a ilustração perfeita para aquilo que o Senhor abomina. É algo que tem nojo e que tem vontade de vomitar. Deus abomina essas práticas. Porém, presta atenção, se houver arrependimento, a palavra de Deus diz lá em 1 de João também, se eu não me engano, 1,6 ou 1,9, diz assim: Deus é que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Então, qual é o propósito do diabo quando ele lança uma prova ou um teste contra nós? É nos fazer pecar? Não. Sabe por que não? Porque ele sabe que se houver um arrependimento verdadeiro, você pode ser perdoado dos seus pecados. Então, o intuito, o propósito verdadeiro de Satanás para que ele possa completamente te matar e te destruir é fazer com que você blasfeme contra o nome de Deus. Porque se a gente blasfemar, e eu vou mostrar isso para vocês, então não há perdão. Abram lá comigo em Mateus 12, 31. Então, ainda que você cometa pecados, ou ainda que você cometa essas abominações que o Senhor, sabe, que enojam a Deus, ainda assim, se nós nos arrependermos verdadeiramente, nós podemos ser perdoados. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Vocês sabem que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, né? Quando Abacuque vê tudo destruído, o propósito do diabo, naquela mente maligna, era fazer Abacuque blasfemar contra Deus. Abacuque sabia muito bem o que ele havia escrito antes. Ainda que a figueira não floresça. Por que Abacuque não orou, ainda que a figueira não dê frutos? Será que ele orou, ainda que a figueira não floresça? Porque, afinal de contas, para nós é mais importante o fruto do que as folhas, não é isso? Mas eu estava lendo sobre isso, eu achei muito interessante. As folhas... Oi?
Não, é porque as folhas especificamente da figueira, né? Elas são bem largas e essas figueiras bravas ali no Oriente Médio, elas são a única planta do mundo cujas folhas têm o poder de absorver o calor do sol. A figueira brava, ela depende do sol para sobreviver. Isso quer dizer que quem está num calor, vamos dizer assim, que no deserto está um calor de 120 graus. Quando você está embaixo dessa figueira, o calor fica como se fosse 80 graus. É algo muito, né? Exatamente, são as figueiras. E ele diz assim, ainda que não haja, porque toda vez que a Bíblia fala sobre a figueira, né, ela está falando sobre o descanso. O descanso. As folhas da figueira, elas filtram o calor do sol. Então, o descanso. Quantos de nós, no auge da batalha, no cansaço da vida, no cansaço das lutas, né? E você faz, você corre, parece que nada acontece. Tem uma hora que você precisa de refrigério. E quando a Bíblia fala da figueira, ela está falando desse descanso. Se você substituir ali a palavra figueira na música de Abacuque, você vai dizer, ainda que eu não encontre descanso. A primeira coisa que o diabo faz, com a intenção de nos fazer blasfemar contra Deus, é tirar esse nosso lugar de descanso. Então, o diabo queria fazer Abacuque blasfemar. Então ele disse, ele vai blasfemar quando ele vier buscar descanso, que ele precisar demais desse descanso e ele não encontrar. Abacuque estava na prova dos assírios, o inimigo havia se levantado com violência. E depois de tanta luta, ele disse, se eu não tiver um descanso, se eu não tiver um refrigério, eu não vou aguentar. Sabe quando a luta está no auge e você diz, cheguei no meu limite? Foi isso que aconteceu com Abacuque. Então, quando ele chegou ali, precisando de sombra, precisando, sabe, de descanso, eu não vou suportar essa luta, e ele descobre que não há folhas ali na figueira. O inimigo havia cortado todos os galhos da figueira. Não havia lugar de descanso para Abacuque. O diabo tinha certeza que o profeta ia blasfemar contra Deus. Ele tinha certeza que Abacuque agora ia começar a dizer, e eu tenho te servido, e eu tenho sido fiel. Ele esperou convicto que a próxima ação agora do profeta seria blasfemar contra Deus. Mas Abacuque já tinha escrito que o justo viveria pela fé. E aquele que vive pela fé não vê as coisas como são, mas vê as coisas como serão. Isso faz toda a diferença, gente. Por isso que quando ele olhou para a figueira sem as folhas, ele levantou as suas mãos e disse, ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero dizer para você que ainda que tenham cortado todos os galhos da sua figueira, o tronco continua de pé e vai florescer de novo. Ouve o que eu estou dizendo para você, vai florescer de novo, tá? E o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra para o teu coração. Quando Abacuque deu glória a Deus, o diabo não conseguia acreditar. Como assim? Peraí, se não deu certo, quando ele não encontrou descanso, vai dar certo porque eu vou tocar na videira. Eu vou tocar na videira. O inimigo tem todas as maneiras de nos fazer blasfemar. E ele não para nunca. O inimigo não descansa, tá? Ele trabalha 24/7, é assim que se fala? E ele estava decidido a fazer Abacuque blasfemar contra o nome do Senhor. Ele tirou todas as folhas da figueira, não deu certo. Agora ele disse, a próxima sequência é ainda que não haja fruto na vide. Todas as vezes que na Bíblia aparece a palavra vide, videira, fruto da vide, vinho, Deus está querendo falar alguma coisa, tá? Alguém vai dizer que vinho na Bíblia é o quê? Alegria. Mas eu quero mostrar para vocês que não é só alegria. Tem algo mais que o Senhor fala através do vinho e da vide. Ele fala em transformação. A própria proposta do relacionamento no casamento é a transformação, onde duas pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, se juntam para se tornarem uma só pessoa. Precisam ser transformados dia a dia. E a gente sabe que é uma transformação que não é fácil,
né? E é por isso que no meio do casamento, muitos casais se levantam e se divorciam porque disseram que há incompatibilidade, né? Porque a transformação acabou transformando o vinho em água. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos ser transformados dia a dia. E é por isso que nós precisamos convidar Jesus para entrar no nosso casamento. Porque Ele é aquele que transforma a água em vinho, para que haja ainda aquele poder transformador. E essa transformação não pode acabar. Porque se acabar, há divórcio. Por isso que há tanto divórcio dentro da igreja. Quando o diabo perdeu, então, a primeira para Abacuque, ele já sabia que ia bater agora em Abacuque, porque ele ia bater Abacuque porque ele sabia que ele acabaria blasfemando, né? E uma vez que ele blasfemasse contra o Espírito de Deus, não haveria mais nada. Então ele resolveu tocar nas áreas da vida do profeta onde não havia tido transformação. Porque aonde você já foi transformado, aquela área que você já é livre, ele não vai mexer aí, porque o diabo não quer perder tempo. Quem perde tempo somos nós, que paramos e nos distraímos com qualquer coisa que aparece à nossa frente e deixamos o Senhor e vamos atrás. Exatamente. Mas sabe de uma coisa? O diabo não perde tempo com o nosso forte. Ele vai na área onde nós não temos, onde não houve transformação, e ele diz: que Deus é esse? Que você acredita, mas o seu marido ainda não mudou nada. Que Deus é esse? Sabe? Que você tanto acredita e os seus filhos ainda não estão no Senhor. Que Deus é esse que você tanto acredita e parece que nada acontece? Que Deus é esse que você acredita, suas finanças ainda estão? Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer para você que parece que Deus não está fazendo nada, mas Ele está trabalhando a seu favor, sim. Deus está dizendo que Ele trabalha, sim. E Ele trabalha por trás das cortinas. E Ele é como aquele grande artista que vai apresentar para você o produto final. Mas Ele vai fazer. Deus trabalha por trás dos bastidores onde ninguém vê. Tudo que você vê é o produto pronto, a peça completa. Mas Ele está dizendo: eu vou fazer, porque eu já estou trabalhando na tua causa. Deus é fiel. Nós é que não vemos. Abacuque pensa: meu Deus, eu não tive descanso, mas eu vou chegar em casa, pelo menos eu vou encontrar o meu casamento transformado. Eu vou chegar em casa, eu já vou encontrar os meus filhos transformados. Eu vou chegar em casa, tudo vai estar transformado, porque é isso que importa. Aí você chega em casa e você descobre que não tem frutos ainda, apesar de tudo que você faz, apesar, sabe, de todas as suas orações, apesar do seu tempo de... Você ainda não vê aqueles frutos pelo qual você tanto clama ao Senhor. E aí o que você faz? Você desanima? Aí você começa realmente a questionar o Senhor? Sim, muitas vezes sim, é isso que nós fazemos. Mas Abacuque levantou a sua mão e diz: ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que lição é para nós isso? O diabo diz: ok, arranquei as folhas, mexi no fruto, mas dessa terceira, o produto da oliveira, ainda que o produto da oliveira minta. Todas as vezes que Deus fala sobre do produto da oliveira, né, da azeitona, Ele está falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Né? Há um grande problema em nosso entendimento. Nós não conseguimos discernir o que é dom e o que é unção. E são duas coisas completamente diferentes. Dom, Deus dá até para quem não é salvo. Deixa eu mostrar para vocês. Jesus está falando lá que muitos virão para Ele naquele dia e dirão assim: mas em teu nome eu fiz muitos milagres. Aí Ele diz: é? Mas eu não te conheço.
Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Ele diz, é mesmo? Mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Então vê, eles tinham dons. Mas eles não tinham a unção de Deus. Porque a unção, Deus dá para quem tem a marca da promessa. Quantos podem dizer amém? Nós temos a unção de Deus porque nós temos a marca da promessa. Unção é uma capacidade extraordinária que não se encontra numa faculdade, não se encontra em prateleiras de supermercado, não se encontra em rodas de amigos. A unção, Deus só dá para quem Ele quer. Tá? E sabe para que serve a unção? Para 3 coisas. Para fazer você ser o que você nunca seria. Para fazer você ter o que você nunca teria e para fazer você chegar onde você nunca chegaria. Para isso serve a unção. Veja o que Abacuque está dizendo. Não encontrei descanso, glória a Deus. Não encontrei transformação, glória a Deus. Eu vou buscar a presença do Espírito Santo. Ah, sim. Porque hoje eu estou precisando mergulhar nas suas águas. Hoje, Deus sabe, hoje eu estou precisando ser tocada pelo Espírito. Hoje eu vou lá na igreja e hoje eu vou buscar a presença do Espírito Santo. E hoje eu vou ser tocado como eu nunca fui. Mas você sabe que não é todo dia que você sente a presença do Espírito Santo, né? Não é todo dia que você vê o mundo colorido. É ou não é? Tem dias que você acorda atravessado e cuspindo fogo. Você nunca acordou que nem aquela hiena do desenho dizendo assim, ó dias, ó céus, ó azar. Nunca. Você nunca acordou que nem Elias dizendo, Senhor, me mata. Te servi, fiz tudo direitinho, estão me perseguindo. Tira logo a minha vida, que eu sou o único, né? Você nunca acordou assim? Então, preste atenção. Quem nunca passou por isso? Ou será que você é daqueles que acorda falando em línguas todos os dias? Hein? Não, né? Então tá bom. Porque nós somos seres humanos. Nós estamos em um processo de evolução. E o segredo da vida, gente, é o processo. Você não nasceu do jeito que você está hoje. Você não nasceu. Já pensou se Felipe tivesse nascido daquele tamanho? Coitada da Márcia. Gente, apesar de Márcia ser gigante, não ia suportar uma criança. Não, o nosso cabelo hoje não é o cabelo que nós tínhamos antes. Hoje nós temos escova progressiva, né? E fazemos uma bela chapinha. Você não nasceu cheio de dente, embora os meus já caíram quase todos. Um dia eu ainda boto uma perereca nessa boca. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não, perereca. Jesus, perereca é aquele... Eu não vou fazer implante. Tem que botar aquela... É roots. É como se fosse uma dentadura. A peça! Botar uma peça. Isso é antigo, né? Aqueles bem antigos dos cafoninhas diziam, deixa eu tirar a perereca. É. Não é do seu tempo. É do meu tempo da Beth. É do tempo da Beth. É, velho? O que houve na sua boca? Não, porque teve uma perereca. Aí tira, né? Enfim. Deus não está interessado em robôs. O negócio de Deus é com seres humanos. E Ele sabe que nós estamos no processo. Abacuque, então, vai para a igreja, certo que ia cair no chão no momento em que abrisse a porta, né? Ele pensou, quando eu entrar, a presença vai estar tão forte que eu já vou cair dali mesmo. Porque eu estou indo para isso, estou indo para buscar. E chega lá, ele olha e começa a ver os defeitos do pastor. Como é que o pastor fala um negócio desse que vai botar perereca assim na boca? Já começa por aí, isso aí não está certo, não. Daqui de cima eu vejo tudo, né? E aí eu vejo quando alguns dizem assim, isso não é certo falar lá no... Já cansei de ver. Sempre nas últimas fileiras. Não estou falando de você, Cristian. Não, mas eu já vi até um falando para o Cristian. Isso aí não está certo, não. O pastor não pode dizer. A gente pode dizer fora daqui, né? Mas aqui não pode. Deixa eu dizer uma coisa. Aí, Abacuque chega na igreja e começa a ver os defeitos da pastora. Já começa por ali. O pastor está no celular, não sei nem o que ele está vendo.
Mas está em Abacuque? Mas em que parte? Mas não era para estar. Opa! Opa! Vamos olhar para o pastor. Peraí, que a pastora está ali discutindo com o pastor na hora do culto. O que é isso? Que tipo de igreja é essa? Peraí, ele veio para cair no chão de tanta presença do Espírito. Aí olha para o sapato. Sapato da irmã. Né? Aí o negócio já começa daqui a pouco, né? Vai no ouvidinho do outro. Não, atualmente, gente, isso é do tempo da Beth, que era no ouvido que ia. Hoje em dia vai no celular. Text rola. Text rola. Né? Agora nós estamos menor ainda. Aí agora fica mais fácil, né, tal. Mas antes, que era só um pouco maior, eu via text rolando. Eu vi até pessoas que entravam, essa eu não vi não, essa que me fala. Pessoa que entrou aqui porque tentou text e a pessoa não ouviu, entrou para a pessoa olhar para ela, porque cada pessoa que entra e sai a gente se dispersa, é ou não? Aí fez assim, olhou para a pessoa e fez assim, tipo, pô, tô te mandando text, entendeu? Não é brincadeira. No tempo da Beth ia no ouvidinho e falava assim, pô, tu tá vendo isso? Isso é indireta para nós, não é? Mas se você... Gente, isso tem que ser uma lição para... Olha, se nós vamos, por exemplo, para uma igreja, para olhar para o pastor, ou para olhar para os irmãos, nós realmente não vamos sentir a presença do Espírito. Mas se você vem buscando a presença de Deus, se o seu foco está nele, se o seu culto é direcionado para ele, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai sentir a presença de Deus, ainda que você seja a única pessoa que entrou dentro da igreja. Amém? Então, se você busca, você encontra. Você só não encontra quando o teu canal está fechado com Deus. Amém? Então, ao invés de tomar decisão errada e querer sair da igreja, sair por aí procurando um lugar ou outro, porque essa é uma outra fase e você vai esvaziando, e você vai esfriando, e você vai morrendo, Abacuque realmente, ele levantou a sua mão e diz assim, ainda assim, eu me alegrarei no meu Deus e exultarei no Deus da minha salvação. Gente, isso deixa o diabo completamente desconsolado. Porque ele tem certeza que com as artimanhas dele o povo vai acabar blasfemando o Senhor. Como assim? Eu fiz tudo para destruir, eu fiz tudo para fechar essa igreja. O que está acontecendo? Por que não deu certo? Por que não blasfemaram o nome de Deus? Mas, e ainda que os campos não produzam mantimento, queridos, isso é forte demais. Toda vez que na Bíblia falar sobre campo, você vai ver que ele vai estar falando sobre provisão e sobre finanças. Quer dizer, tocou no descanso, ele continuou. Tocou no fruto da vide, tocou em todos, mas não conseguiu. Mas quando toca nas finanças, até aqui Abacuque estava firme. Até aqui Abacuque, ao invés de murmurar e blasfemar contra Deus, Abacuque se manteve firme. Mas agora Satanás disse, eu vou mexer nas finanças. E é aqui que a coisa se estreita para muita gente. Você quer conhecer alguém, você vai ter que conhecer quando não tinha dinheiro. Porque a pessoa que não tem dinheiro, ela é uma coisa. Ela é mais humilde, ela é, né, mais aberta, mais... Mas quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, às vezes até o olhar da pessoa muda. Oi, esse aqui é meu patrão, é o dono desse comércio? Oi, muito prazer. Então, e esse aqui é o nosso faxineiro. Oi, tudo bem? Quando se ganha dinheiro, muda. A maneira de você cumprimentar determinadas pessoas muda. Então agora o homem vai procurar mantimento no campo e não encontra. Trabalha, trabalha, trabalha. O que está acontecendo?
que está acontecendo? Sabe, será que eu estou em pecado em alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas não é possível? Será que Deus não está vendo? Eu sou dizimista? Eu sou fiel? O que está acontecendo? O homem procurou e não achou. Agora ele vai blasfemar contra Deus. Porém, Abacuque levanta as suas mãos e diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então o diabo diz: não, agora eu vou tocar na área vital desse homem. Porque se não houver ovelhas no aprisco, ele vai cair. Todas as vezes que aparecer a palavra ovelha na Bíblia, Deus está falando sobre paciência. E aqui, e paciência, meus amados, é um patrimônio. E é aquilo que nós temos que cuidar melhor, porque está localizado lá no fundo do aprisco, tá? Por que o diabo quer tirar a paciência? Será por quê? Porque dentro de nós existem dois animais, uma ovelha e um lobo. O bode tem chifres. Eu não sei se vocês já viram um bode sendo levado para o sacrifício. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai levou a gente num abatedouro, onde nós vimos bois sendo levados, né, para o abate. E eu fiquei super impressionada. E eles estavam levando também o bode, né? E o bode, ele tem chifre, né? Ele grita. Mas ele grita tanto, é tanto escândalo, sabe? Porque você vê os bois fazendo barulho, porque eles são colocados num corredorzinho assim, sabe? E eles, é algo assim que te choca. Ele leva um soco, eu me lembro que é tipo um porrete mesmo assim, pá, na cabeça, outro no coração que vinha por baixo, pum, batia no coração, o boi caía, e aí eles vinham cortando, mas ele ainda estava vivo, todo o corpo dele tremia. Uma experiência horrível, tá? Mas tinha um escândalo, porque lá do outro lado, no outro corredor, esses bodes estavam sendo levados para o abate. E, gente, era tanto grito, eles tentam gritar, e não adianta, né? Então eles começam a dar, tipo coice, eles levantam as duas patas para dar coice em quem está, e eles tentam de tudo. Depois eles começam, sabe o que eles fazem? Eles começam a levantar poeira, eles vão com os dois pés para trás, mas numa agilidade, para levantar poeira, para tentar, depois eles começam a tentar dar chifrada para tudo quanto é lado. É uma coisa impressionante. Já a ovelha, isso tudo, eu não vi uma ovelha morrer, mas todo mundo já ouviu falar que as ovelhas, inclusive a Bíblia fala sobre isso quando está falando sobre Jesus indo com, né, a ovelha sem abrir a sua boca. As ovelhas, tudo que as pessoas veem são as lágrimas descendo. Ela cala a boca e ela não faz nada. E ela é levada e é morta realmente sem abrir a sua boca. E dentro de nós, igreja, vive um ou vive o outro. A Bíblia diz que Jesus vai pegar os bodes, colocar na sua esquerda, e as ovelhas colocar à sua direita. Os da esquerda, ele vai pegar todos e vai lançar no fogo. E as ovelhas, ele vai dizer: sejam bem-vindas, benditas do meu Pai. Então o diabo colocou uma prova tão grande na vida de Abacuque, que ele quis tocar na paciência dele, para que a ovelha morresse e o bode... Porque o bode, ele grita, eu ouvi há muito tempo alguém falar sobre o bode dentro da igreja. O bode, ele tem a língua comprida. O bode, ele vai estar sempre tentando gritar, levantar poeira, chamar atenção para si mesmo, mas a intenção dele é realmente, sabe, matar quem está ao seu redor. Porém, a ovelha do Senhor, ela realmente é aquela que tem que estar viva dentro de nós. Então, não adiantou nada, porque o profeta levantou a sua mão, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Então eu vou tocar no gado, porque ainda que não haja gado no curral. E toda vez que a Bíblia fala de gado, está falando de patrimônio. E patrimônio, gente, é aquilo que é inegociável. Você pode ter uma casa, você pode ter um carro, isso são bens. Patrimônio mesmo é aquilo que não se negocia, sabe? O chamado de Deus para a nossa vida, o ministério que Deus tem para a sua vida, isso é inegociável. A unção que Deus coloca sobre a nossa vida é inegociável. Nós não podemos negociar com isso. Nós sabemos lá que Esaú negociou, sabe, a primogenitura dele por um prato de lentilha.
E é isso que o diabo muitas vezes coloca diante de nós. E nós trocamos, nós negociamos aquilo que é inegociável. E Deus tem colocado diante de nós, sabe? Tem derramado sobre nós a unção dele. Os dons do Espírito estão na nossa vida. E o que é que nós temos feito? Sabe? Com os talentos, com tudo que o Senhor tem nos dado. Nós temos negociado. É isso. O que é que você tem trocado? O que é que você tem feito no lugar daquilo que Deus te chamou para fazer? Abacuque fecha o salmo dele dizendo: o Senhor me dá os pés como das corças e me faz andar por lugares altos. Corça na Bíblia, apesar da sua aparência muito frágil, a corça é um dos animais, um animal super poderoso, porque ele tem uma habilidade que poucos animais possuem. Eu estava vendo outro dia, sabe aquele que uma vez a gente viu na rua, é que nem um tatu, sabe? O tatu, vamos dizer que tem que correr daqui a aqui, né? Aí o tatu começa. Eu vou falar por mim, esquece o tatu. Outro dia eu saí para correr com uma menina que tinha as pernas bem compridas. Aí ela dava um passo e eu dava 4. Aquele caminhar para ela falou assim para mim: nossa, eu estou andando muito devagar e não está dando. Isso não vai surtir efeito para mim, porque E eu ia atrás dela assim, eu falei, gente, quem olhava via assim, ó, e nada. É aqueles que eu gosto quando eu vejo os outros, né, assim na rua, correndo. Eu falei, gente, não vai chegar nunca. Correr assim até eu, né? Pois é, mas a corça, ela tem os pés que ela vai. Ela chega muito rápido aonde ela tem que ir. É essa habilidade que a corça tem. E a corça possui também uma agilidade, uma outra habilidade fora do normal. Ela tem um poder de, como é que se fala, de olfato. O único animal que existe que tem um olfato melhor do que o da corça são os ursos. Um urso, ele pode ter um olfato 153 vezes maior do que o de um ser humano. E a corça, que vem em segundo lugar, eu acho que é 135. Isso quer dizer que um urso, ele pode sentir a presença de um animal até 5 quilômetros de distância, ele sabe. E a corça, até 3 quilômetros de distância, ela sabe. Quando ela sabe, é 3 quilômetros, ela se abaixa, coloca o pescoço para trás e cheira. Então ela sabe. Inclusive quando um predador está no encalço dela, porque ela libera um cheiro muito forte. Então o predador está vindo. Então ela se levanta e faz algo tremendo. Quando ela levanta, ela enche o peito de ar. Por quê? Ela suspira pela corrente das águas. Não é isso que a Bíblia diz? Aí ela vai e sabe agora onde estão as correntes das águas. E ela corre. E quando ela chega então aonde há águas correntes, ela não só molha o pé, não só molha as perninhas. A corça, ela mergulha com tudo nas águas. E quando ela se levanta, aí ela pode ir tranquila para o outro lado. Sabe por quê? Porque as águas tiram o cheiro que ela exala. E o inimigo fica perdido. Para onde que foi? Meu Deus, eu tinha certeza que eu ia matar essa corça. Eu tinha certeza que ela estava no meu encalço. Onde que ela está? E Abacuque diz assim: o Senhor, Ele me fará andar, sabe, como as corças em lugares altos. É isso. Igreja, presta atenção, esse é o segredo. Nós não podemos blasfemar contra o Senhor, porque aquele que vive por fé, ele vê lá na frente. Aquilo que nós estamos crendo, nós já podemos declarar hoje. Viu, Márcia? Declarar aquilo que você está crendo. Declarar, porque não é como você vê hoje, é como será. E o Senhor disse que será. Então, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus e exultarei no
Deus da minha salvação. Não me importa se ao meu redor pareça que não está dando certo. Eu sei como será, porque o Senhor disse que será. Então é isso que importa. Então hoje parece que não está dando certo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus está no controle de todas as coisas e já deu certo. Já deu certo. Aquilo que você está crendo, Cíntia, já deu certo. Ainda que pareça que não. Sabe? Ainda que a gente venha com o coração doendo, sabe? Está doendo. Eu não estou conseguindo. Mas o Senhor vai restaurar a tua visão. O Senhor vai restaurar as suas forças. E Ele vai exatamente fazer, sabe, como o Abacuque declarou. Ele vai me dar a força da corça. Todo mundo pode olhar e parecer que é frágil, mas a força que há em nós é sobrenatural. Entendeu? Porque o Senhor tem nos chamado de mais do que vitoriosos. E o segredo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O segredo está em não apenas molhar os nossos pés nas águas, porque esse é um dos nossos grandes problemas. Nós queremos molhar o nosso pezinho, porque a gente não, depois a areia cola. Não, hoje não, porque eu fiz meu cabelo e se eu suar aqui na presença do Senhor vai enrolar tudinho aqui atrás. Nosso cabelo não é a prova d'água, né? E a gente tem desculpa para tudo. Não, olha lá o que a pessoa vai dizer de mim. Mas eu estou dizendo para você que nós precisamos exultar e glorificar o Deus da nossa salvação, porque Ele tem trabalhado a nosso favor. Ele é o nosso Deus. Nós encontramos favor aos olhos do nosso Deus. Por isso nós estamos aqui, né? Imagina se não fosse o Senhor na nossa vida, aonde nós estaríamos hoje. Eu penso, meu Deus, eu sei exatamente aonde eu estaria. Então hoje eu quero convidar a igreja. Eu quero convidar você para louvar o Senhor a despeito de nós não termos músicos. Apesar, dos cantores, por enquanto, apesar de hoje. Mas o Senhor já está trabalhando por trás das cortinas, amém? E nós teremos um time completo de louvor. Mas o Senhor quer nos ensinar a louvar sem os músicos, sem os cantores. É muito mais difícil. Mas esse é o tipo de louvor que impressiona a Deus. Porque até pessoas que não são do Senhor, até só frequentadores de igreja, eles se quebrantam quando tem um louvor bonito, quando o cantor canta bonito, quando tem uma ministração na hora do louvor bonita. Não é assim? Mas hoje eu quero convidar a igreja para se alegrar no Senhor nessa manhã e adorar o seu nome. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, Ele é a minha força e fará com os meus pés como das corças e me fará andar nos lugares altos. Eu queria convidar você para ficar de pé, ou se você quiser vir diante do altar, eu não sei, você pode ficar no seu lugar da maneira como o Espírito Santo colocar no seu coração. Tudo que eu peço a você nessa manhã é que você realmente, você entre na presença do Senhor. Eu não preciso disso, sabe, tem dias que nós precisamos sim. E eu quero dizer para vocês que hoje o Senhor está nos dando esse privilégio. Tem dias que a gente precisa ir e precisa chorar. Tem dias que a gente precisa ir e só ficar quietinho. E deixar que o Senhor sonde o nosso coração. Mas tem aquele dia que nós precisamos ir, nós precisamos chorar e chorar alto. Porque há aquele grito contido lá dentro. E hoje, eu quero dizer para você que a presença do Senhor está aqui. E Ele quer que a gente entre. Não apenas para molhar os nossos pés, mas o Senhor está nos chamando para mergulhar nas águas profundas do Senhor.
Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja um gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a nossa força, Ele é o nosso galardão, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é tudo que nós precisamos, Deus. Nos dá pés como das corças, Senhor. Nos faz andar em lugares altos e nós louvaremos o Senhor a despeito de qualquer coisa, Deus. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, Senhor. Eu te peço, Deus, nessa manhã, por causa da tua fidelidade, derrama uma porção dobrada da tua unção sobre o teu povo, fortalece os braços do teu povo, abençoa, Senhor, o teu povo, faz diferença entre aqueles que são teus e os que não são, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu me alegrarei em ti, Deus. Uma unção de alegria, aleluia. Derrama sobre o teu povo a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és, Senhor, a minha porção. Tu és Deus. Tu és Deus. Senhor, nós precisamos é de ti, Senhor. Oh, ainda assim, Deus. Em teus braços, Deus. Não floresça ainda que... Oh, eu louvo teu nome, Senhor. Eu me alegrarei em ti, Deus. Não floresça ainda seu fruto. Eu me alegrarei em ti. Aleluia! Eu me alegrarei em ti, eu me alegrarei em ti, Senhor. Não floresça ainda que a videira não seu fruto. Eu me alegrarei. Yes! Não floresça ainda. Sim, Deus! Aleluia! Eu me alegrarei em ti. Aleluia! Uma porção de alegria sobre o seu povo nessa manhã, amém? Que Deus abençoe, que nós tenhamos uma semana tremendamente abençoada pelo Senhor. E a despeito de qualquer coisa, já nos alegramos em ti, Deus. Amém. Deus abençoe, igreja.